Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Saúdo a amada igreja em Bonfim Paulista. Saudade de todos vocês, meus irmãos. Quanto tempo, né? Mas ainda bem que a tecnologia nos aproxima quando a usamos para a glória de Deus. É uma alegria falar com os amados hoje. É uma alegria se aproximar, né? Um pouco mais dos irmãos hoje. Oro por cada um, irmãos. Vocês estão no meu coração, são irmãos queridos, são irmãos amados, que a gente aprendeu a ter um apreço muito grande. Pastor André, muito obrigado pelo convite, que o Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida do amigo. Oro constantemente pelo Senhor, por sua família, por essa igreja maravilhosa que tanto amo. E obrigado, porque eu sei que vocês também oram por mim. Obrigado pelas orações despendidas a favor da nossa família, a favor do nosso ministério. Obrigado pelo carinho de cada irmão que sempre foi demonstrado a nosso favor. Que Jesus Cristo abençoe a todos. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra desafiadora para mim. Ao longo da minha vida com Cristo, essa palavra sempre falou muito ao meu coração e espero que fale com cada um também hoje, né? Que cada crente em Jesus possa fazer uma reflexão, né, da sua vida, como nós estamos sendo, né? Que tipo de crentes estamos sendo, que tipo de servos estamos sendo para Deus e para com o próximo também, né? Afinal de contas, né, a lei de Deus, a palavra de Deus, ela se resume em dois grandes mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E o segundo, disse o Senhor, né? Tão importante como esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então devemos praticar isso em nossa vida. Deus acima de tudo, né? Acima de qualquer coisa, acima da nossa vontade, dos nossos desejos, inclusive, né? E que nós possamos servir a Deus fielmente para que possamos assim servir uns aos outros, porque somos membros do corpo de Cristo. Eu peço que você vá comigo até a terceira epístola de João. Nós vamos ler a terceira epístola do apóstolo João. Nós vamos ler os 15 versículos, né? É uma carta bem curtinha, mas que nos ensina, né, algumas coisas muito importantes para a nossa carreira cristã. Terceira epístola de João, versículo de número 1 até o versículo de número 15. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Versículo 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem mesmo ele acolhe os irmãos como impérios que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os irmãos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar, irmãos? Pai bendito, em nome de Jesus, damos graças ao Senhor pela palavra que acabamos de ler.
Agradecemos a Ti por Tua graça e misericórdia. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que mais uma vez fale aos nossos corações. Que o nosso coração esteja aberto a ouvir e aprender da verdade do Senhor. Que possamos ser crentes, meu Pai, de exemplo, crentes encorajadores, meu Pai, crentes servos do Senhor que promovem a verdade do reino de Deus. Pai bendito, em nome de Jesus, eu me ponho mais uma vez à disposição do Teu trabalho. Usa a minha vida para a honra e glória do Senhor. Ajuda-me a ser fiel, simples. Ajuda-me a ser claro na exposição do Evangelho. Alcança a Tua igreja, alcança o coração dos crentes, alcança as almas sem Cristo que vão ouvir esta palavra, meu Pai, por favor. Louvado seja o nome de Jesus. Oramos em nome do Senhor. Amém e amém. Que tipo de crentes somos nós? Irmãos, é interessante fazer um contraste entre a segunda e a terceira epístola de João. A segunda epístola de João adverte a senhora eleita sobre os falsos mestres de fora. É interessante isso. Mas adverte a Gaio sobre os líderes ditadores de dentro da congregação, a terceira carta. Os falsos mestres, na segunda epístola que o apóstolo João escreveu, valiam-se do amor para negar a verdade. É interessante isso. Enquanto aqui, Diótrefes, no terceiro escrito do apóstolo, apelava para a própria verdade, mas sem amor algum para atacar os irmãos. Você já viu isso acontecer? A Bíblia nos ensina a andar em verdade e amor. Segundo João 3, em verdade e amor. E dizer a verdade em amor, como nos diz Paulo aos Efésios no capítulo 4, no versículo 15. A carta fala sobre 3 homens. A epístola de João, a terceira epístola de João aqui que nós lemos, fala sobre 3 homens diferentes: Gaio, Diótrefes e Demétrio. Na igreja visível, irmãos, nós sabemos que existem salvos e existem perdidos. Há cristãos genuínos, como também há cristãos falsos. Aos que amam a Deus e buscam a glória para Deus, né? E também existem aqueles que amam a si mesmos e estão interessados apenas na própria glória, na sua própria glória. Dentro de nossas igrejas existem pessoas realmente que andam com Deus. Eu conheço muitas pessoas, muitos irmãos em Cristo que andam verdadeiramente com Deus. E nós sabemos que onde há pessoas, meus amados, há problemas. Mas também há a possibilidade da resolução dos problemas pela oração, pela palavra, pela admoestação, pela exortação. Assim como dentro de nossas famílias também, cada filho, quem é pai, quem é mãe, sabe que cada filho é diferente um do outro. Hoje eu gostaria de considerar esses 3 homens mencionados nesta carta de João, na última, né, das epístolas, né, chamadas epístolas do apóstolo João, que podem ter características básicas para a nossa vida como filhos e como crentes em Jesus. E à medida que analisarmos cada um deles, vamos observar o perfil de cada um, poderemos nos analisar a nós mesmos, né, e verificarmos com qual deles a gente se parece. Enquanto analisamos, eu faço isso aqui e você faz isso aí, combinado? Daí podemos perguntar: que tipo de crente eu sou? Que tipo de crente eu sou? Hoje veremos 3 perfis que revelam que tipo de crente nós somos. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Está comigo? Vamos nessa? Para a glória e honra do nosso Deus. O primeiro perfil, versículos de 1 a 8 que nós lemos, é o perfil de Gaio, o encorajador. O presbítero, versículo 1, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Reparem uma coisa, irmãos, Gaio era um homem amado. O apóstolo João chama Gaio de amado por 3 vezes, no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 5. João se reporta a Gaio, tratando e chamando por amado. E é pouco provável que fosse um tratamento formal. Esse não era um tratamento formal. João chamava Gaio assim porque Gaio era um crente especial.
Gaio era um homem especial. Gaio era o tipo de crente em Jesus que atraía as pessoas para si por sua bondade, por sua generosidade, por seu amor, por sua amabilidade. Gaio era um homem especial, era um homem diferente, não era um crente comum. Tanto que João se dirige a ele chamando-o de amado. Não é como se eu chamasse você hoje de amado, você me chamasse de amado. Não, tem um propósito pelo qual João chama esse homem assim. Não era um tratamento comum, era por conta do que ele era, é por conta do tipo de crente que era Gaio. Gaio, no versículo 2, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Gaio era um homem de vida espiritual saudável. Preste atenção, eu vou repetir. Gaio era um homem de vida espiritual saudável. O texto aqui nos indica provavelmente que Gaio não estava bem de saúde. E João faz menção que orava pela restauração dele. É possível que ele estivesse doente, enfermo. E sabe, irmãos, é muito provável, né? É muito provável que Gaio não fosse um homem de riqueza. Mas é possível ser pobre materialmente e ser rico espiritualmente. Amém? Gaio era um homem sadio espiritualmente, embora o texto nos remete, por conta da declaração de João, que João estava orando pela saúde dele, provavelmente ele estava doente, né? Gaio, embora doente, possivelmente doente, ele era um homem espiritualmente sadio, equilibrado, era um crente em Jesus que, por conta do que vivia, Gaio se tornou um destaque no meio da congregação. Gaio era um modelo de crente a ser seguido. Ele era um crente, um homem irrepreensível. Eu confesso que quando leio esta carta e vejo o testemunho de João, né, acerca dele, né, eu fico analisando a minha vida e vendo naquilo que eu posso melhorar para ser assim também, alguém irrepreensível. O versículo 3 e 4 nos diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Gaio era um homem de bom testemunho, a ponto de João declarar no versículo 4: não tenho maior alegria do que esta, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Ele era um homem de bom testemunho. Gaio era um homem conhecido, reconhecido como alguém que obedecia a palavra de Deus e andava conforme a palavra de Deus e vivia conforme a palavra de Deus. As pessoas que iam visitar João falavam e davam testemunho de Gaio para ele. Será que as pessoas podem dizer o mesmo de nós? O que será que as pessoas que nos conhecem falam de nós? Claro que a gente não pode evitar que ninguém fale mal da gente, por um motivo ou outro, né? Mas eu não estou falando disso, estou falando de bom testemunho cristão. O que será que as pessoas que sabem que nós somos crentes falam de nós? Será que reconhecem em nós um testemunho de um crente autêntico e verdadeiro? O que falam a nosso respeito? Às vezes ficamos desconfortados quando alguém pergunta: escuta, fulano de tal é da tua igreja? E aí começa a falar mal da pessoa. O que levou Gaio a dar um bom testemunho? O texto explica, foi a palavra de Deus. Ele era um homem que, desde a sua conversão, procurou andar junto de Deus. Era um pecador, mas andava junto de Deus, a ponto de todos darem testemunho a respeito dele, a ponto de João se alegrar com o testemunho dele, a ponto dele se tornar um destaque no meio da congregação. A verdade estava nele e o havia capacitado a andar em obediência à vontade do seu Senhor. Gaio leu a palavra, meditou na palavra, deleitou-se na palavra e praticou a palavra. Deu para entender? Ler, meditar, deleitar-se e praticar na vida diária. Foi o que ele fez. E é o que eu e você temos que fazer.
me entristeço porque eu sei que, eu digo isso muitas vezes e vou repetir aqui, eu me entristeço porque eu sei que muitos vão chegar à idade madura, com décadas de conversão, sem nunca ter lido a Bíblia uma única vez, né? Nunca leram a Bíblia toda, nunca meditaram na Bíblia toda. Eu fico triste com isso, porque se não lemos a palavra de Deus toda, como é que vamos viver plenamente a vontade do Senhor? Gaio, ele andava na verdade. Ele entendeu que assim como a digestão é importante para o corpo, a meditação da palavra é essencial para a alma. Ele andava na verdade e isso trouxe grande alegria, João. O amadurecimento, a vida que Gaio tinha com Deus, o tornou um cristão autêntico. E o seu crescimento foi notório aos olhos da igreja, a ponto de alcançar outras igrejas. Todos conheciam, a maioria dos crentes daquela região conhecia Gaio pelo seu testemunho. E isso trouxe prazer a João em saber que esse discípulo buscou e praticava na sua vida a verdadeira santificação. Ele buscava isso para a sua vida. E é isso que eu e você temos que fazer. Até a volta de Cristo, até a nossa morte, continuar a nos santificar. Gaio foi um crente, um irmão em Cristo que viveu plenamente a sua vida cristã, porque permaneceu em Jesus e por conta disso o seu crescimento espiritual não apenas foi notório dentro da igreja que ele congregava, mas aquilo se espalhou e chegou aos ouvidos de outros irmãos de outras igrejas, inclusive ao conhecimento do apóstolo João, que muito se alegrou por sua fé. Então, esse é o primeiro perfil, o perfil de Gaio, o encorajador. Vamos para o segundo perfil? Segundo perfil, o perfil de Diótrefes, o ditador. Versículo 9 e 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe lembradas as coisas que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Diótrefes, o ditador. Sabe do que Diótrefes gostava, irmãos? Diótrefes era o tipo de crente que gostava dos holofotes, que gostava de exercer a primazia, que gostava de ser o bambambam, que gostava de aparecer. Ele fazia, não para a glória de Deus, ele fazia para se aparecer. Diferente de Gaio, que vivia para a glória de Deus. Diótrefes buscava a glória para si. E nas nossas igrejas, pastor André, há muitas igrejas que têm muitos membros que insistem em ser os manda-chuvas e fazer tudo a seu modo. Eu costumo dizer que são os diretores da igreja, né? São os donos da igreja. Diótrefes era a motivação dele não era a glória de Deus, era o orgulho, simplesmente. Os motivos que governavam a conduta de Diótrefes não eram teológicos, nem eclesiásticos, nem morais, totalmente errados. Ele queria se aparecer, ele queria mandar na igreja. Ele estava ávido por poder e ele não tinha dado ouvido às advertências de Jesus contra a ambição e o desejo maligno. Ele não tinha domínio próprio. Diótrefes, amada igreja, era o tipo de crente que gostava de ser o centro das atenções. Você conhece gente assim? Espero que você nem eu sejamos assim, pessoas desse jeito. Diótrefes era aquele tipo de crente que ia para frente do espelho e dizia: quão grande és tu. Ele olhava para si e falava isso. A vontade dele, segundo o que João escreve, era lei. Ninguém podia ocupar o seu espaço. Quando chegava alguém na igreja que pusesse em ameaça a sua liderança, ele expulsava. Por isso ele não dava acolhida a João. Porque João era amado. João era querido. Ele não recebia, Diótrefes não recebia o apóstolo João. Não porque João ia tirar a liderança dele, jamais. Mas porque ele se sentia ameaçado e o brilho
da luz do Espírito Santo no apóstolo João, ia tirar os holofotes de cima dele. Sabe que muitos crentes têm esse perfil? Muitos filhos dentro de casa com seus pais têm esse perfil. Tem muitos filhos que dentro das suas casas inverteram os papéis. Quem mandam são os filhos, não são mais os pais, né? Isso é uma grande vergonha. Assim como Diótrefes. Diótrefes, ele era um mentiroso de mão cheia. Ele mentiu sobre o apóstolo João. Olha o versículo 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe lembradas das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ele era mentiroso. Ele inventava mentiras sobre o servo de Deus, sobre o presbítero João, né? Inventava mentiras, calúnias. Irmãos, reparem que todo crente desse tipo, que gosta de exercer a primazia, que gosta de ter os holofotes, as atenções só para si, que busca a glória para si e não de Deus, eles chegam ao ponto de caluniar os servos de Deus. Chegam ao ponto de inventar mentiras sobre os servos de Deus. Ele era um mentiroso. Mentiroso, ele tomou gosto pela mentira, pela calúnia. Ao contrário de Gaio, Diótrefes não andava na verdade, não praticava a verdade e, consequentemente, não vivia na verdade. Ele não era um tipo de crente que andava com Deus. Será que eu e você corremos o risco de ser igual a esse homem? De ser um Diótrefes da vida? Desobediente, maledicente, mentiroso? Nossos pais sentem orgulho de nós, de ser nossos pais. Nosso pastor sente orgulho de sermos membros da sua igreja. Será que temos isso, irmãos? Será que, como crentes em Jesus, nós também não queremos exercer a primazia e tomar a liderança apenas para nós e não buscar a glória de Deus? Será que nós, assim como Diótrefes, não gostamos de dividir, não gostamos de dar, somos rebeldes? Como somos? Que perfil que temos? Quando tratamos de crentes em Jesus, irmãos, homens e mulheres que foram doutrinados de acordo com a palavra de Deus, sabe, a gente precisa deixar de lado a hipocrisia e não pensar que só porque temos e carregamos o jargão de cristãos, estamos andando verdadeiramente com o Senhor. O que mostra que realmente andamos com Deus é a nossa vida diária e não apenas a nossa vida dominical. É a nossa vida semanal, nossa vida mensal, nossa vida anual. Não se resume apenas ao domingo. Crente dominical é muito pouco para Deus, faz muito pouco para o Senhor e se torna um problema na igreja. Diótrefes era um homem vivendo dentro da igreja e andando longe de Deus. Olha só, dentro da igreja, mas vivendo longe de Deus. Primeiro perfil de Gaio, o encorajador. Segundo perfil de Diótrefes, o ditador. E o terceiro perfil de Demétrio, o inspirador. Versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Verdadeiro. Vamos lá. Demétrio era um homem digno de ser imitado e de ser seguido. Olha só, interessante. Digno de ser imitado e de ser seguido. E de acordo com o dicionário, um exemplo é um ideal, um modelo, algo digno de ser imitado. Esse homem era um cristão exemplar. Puxa na sua mente alguém dentro da igreja que você tem como exemplo. Exemplo de pastor, exemplo de crente, exemplo de fidelidade. Um exemplo de alguém dentro da igreja que tem vida cristã genuína. E quando um crente anda com Deus, ele vive de forma irrepreensível. Ele é digno de ser imitado. Como Paulo chamou essa responsabilidade para si, né? Falando aos Filipenses, falando aos Coríntios. A vida que
Demétrio tinha com Deus o tornou padrão, referencial. E eu quero lembrar você, irmãos, meu irmão, minha irmã, que as pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão nos copiando, especialmente quando nós falamos que somos crentes em Jesus Cristo. As pessoas estão olhando para nós. Então eu faço uma pergunta: que tipo de crente estamos sendo? Influenciamos o mundo para o evangelho, para o bem ou para o mal? Sabe, irmãos, não é possível ver a Deus. Nós ainda não temos esse poder pela nossa natureza pecaminosa. Não é possível ver a Deus, mas é possível ver Deus na vida dos seus filhos. É possível ver Deus na nossa vida. A vida piedosa, a vida consagrada ao serviço, a vida consagrada ao Senhor, vão servir de encorajamento e de estímulo a outros. O meu testemunho de vida pode servir para você e o seu pode servir para mim. Eu conheço homens e mulheres de Deus que são padrão, referência na minha vida cristã. Eu me lembro que logo depois da minha conversão, um ano depois da minha conversão, eu vendo meu pastor pregando com tanta eloquência, com tanta sabedoria, eu senti o chamado de Deus. Eu olhei para ele pregando e disse: enquanto eu não estiver pregando assim, enquanto eu não estiver sabendo tudo que ele sabe, enquanto eu não tiver o conhecimento que ele tem, eu não vou sair dos pés do Senhor. Conclusão: eu estou até hoje nos pés do Senhor, porque eu dependo do Senhor. Deus falou amém para a minha oração, mas todo santo dia eu preciso meditar, eu preciso refletir e eu preciso viver na palavra de Deus para glória do Senhor, e também porque eu sei que as pessoas estão observando a minha vida. Todos os membros da igreja conheciam Demétrio, amavam Demétrio e agradeciam a Deus pela vida consistente do ministério dele. A vida de Demétrio era um exemplo para a membresia da igreja. Os de fora também davam testemunho. Vou repetir: o que será que as pessoas de fora estão falando de nós? O que será que estão falando de nós? Será que nós estamos servindo de exemplo? Será que eu, pastor Emerson, sirvo de exemplo para você? É o que eu me pergunto, é o que eu analiso todo santo dia. Será que eu sirvo de exemplo para alguém? Porque nós podemos ser uma boa influência ou uma péssima influência. Demétrio era um homem que tinha bom testemunho da própria verdade, versículo 12. Assim como Gaio, Demétrio também andou, obedeceu à verdade. A genuinidade cristã desse homem não precisava de provas, ela era aprovada por si. A verdade estava encarnada nele, na vida, no procedimento de Demétrio. E afirmo, vou repetir, ele não era um homem perfeito, ele era um pecador. Mas um pecador que levava uma vida cristã coerente, procurando honrar a Deus em todas as coisas. Ele tinha respeito pelas coisas de Deus, ele tinha respeito pelas mensagens que ouvia. Sabe, irmãos, quando damos testemunho, o nosso próprio testemunho viaja, circula rapidamente. Assim como notícias más chegam rápido, as boas também chegam. Nossa reputação também chega. A epístola de João, a terceira epístola de João, destaca o procedimento de Gaio, um crente fiel. Destaca o de Diótrefes, um caluniador, ditador. E de Demétrio, que era um exemplo de crente. Daí surgiu exemplos, testemunhos positivos e negativos, né? Com que as pessoas olhavam para eles e vão olhar para nós. Exemplos que vamos dar que podem ser imitados. Gaio e Demétrio são apresentados como cristãos fiéis. Versículo 3, versículo 6, versículo 12. Homens que escolheram viver a palavra de Deus, que escolheram viver e dar suas vidas naquilo que eles acreditavam em Deus. Eles decidiram isso, é uma decisão.
ao passo que Diótrefes decidiu encurtar o caminho e viver fora da comunhão de Cristo. Embora o texto não mencione, esses homens eram filhos, né, de um homem e de uma mulher. Eles tinham seus pais. Eram exemplos dentro de casa. Você que é filho, assim como eu, né, mas você que namora com seu pai e com a sua mãe, que tipo de exemplo você está sendo dentro de casa? Gaio e Demétrio eram o tipo de filhos que qualquer pai gostaria de ter. Qualquer pai. Ao passo que Diótrefes era o tipo de filho problemático, rebelde, que dava trabalho. Gaio e Demétrio viviam aquilo que Jesus disse em João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se eu e você formos bons discípulos de Jesus, também seremos um bom filho, uma boa filha, uma boa esposa e um bom marido. Mas foge da palavra, se afasta da palavra e experimente a dor, experimente o sofrimento, uma alegria momentânea, mas um testemunho péssimo, né, em suas vidas. Será que podemos dizer que somos discípulos de Cristo, irmãos? Será que nós podemos dizer que somos discípulos de Cristo? Será que somos um Gaio da vida? Um Demétrio da vida? Ou um Diótrefes? Em que tipo de perfil você se encaixa? Você crente em Jesus? Que tipo de perfil, você que foi salvo pelo sangue vertido na cruz do Calvário? Você que recebeu o Espírito Santo quando creu? Que tipo de perfil você é na sua igreja? Que tipo de crente nós somos em Cristo? Podemos ser um problema dentro das nossas igrejas. E eu sempre orei a Deus que o dia que eu me tornar um problema dentro da casa de Deus, um escândalo dentro da casa de Deus, que Deus passe a régua, feche a conta e me leve para a glória. Eu não tenho mais serventia. Só que pela glória de Deus, enquanto eu viver, eu quero ser um homem, um pastor, um servo que dê um bom testemunho e que viva a palavra de Deus. Minha oração é que eu e você jamais sejamos um crente, né, como esse problemático, né, como Diótrefes. Minha oração é que eu e você sejamos um Gaio, um Demétrio, dentro de casa, dentro da igreja, servindo ao Senhor, honrando pai e mãe, honrando o nosso pastor, né, obediente ao nosso pastor, obediente acima de tudo à palavra de Deus. Que assim seremos um grande exemplo para o Senhor. E nós, em qual desses três perfis nos encaixamos? Concluo. Vimos então três perfis que nos revelam que tipo de crentes nós somos. O primeiro perfil, o perfil de Gaio, o encorajador. Segundo perfil, perfil de Diótrefes, o ditador. E o terceiro perfil, o perfil de Demétrio, o inspirador. Estava hoje conversando com a dona Raquel e disse a ela, Deus permitindo, dia 8 agora de julho, quarta-feira, completa 19 anos que eu conheci a Jesus Cristo. Dia 8 eu completo 19 anos de conversão. 19 anos que eu conheci a minha esposa e que ela falou de Cristo para mim. E eu posso olhar para trás, graças a Deus, e perceber e ver que eu tenho muita história para contar na minha vida com Deus. Tenho muita história para contar, porque Deus permitiu que eu crescesse, que eu busquei isso. E eu disse para ela, amor, daqui 20 anos, Deus permitindo, se estivermos aqui ou se Jesus não tiver voltado, eu quero estar com você, contando para você que se passaram 40 anos, né? E eu tenho mais histórias ainda para contar, porque andei na verdade. Que Deus me livre a mim e a você de andar fora da vontade do Senhor. Que sejamos uma bênção dentro de nossas igrejas. Que Deus vos abençoe, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Que o Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um e que essa palavra sirva de desafio para todos os irmãos. Pai bendito, obrigado pela tua santa palavra que sempre nos encoraja. Que nós possamos ser crentes fiéis, meu Pai,
encorajadores, crentes, meu Pai, que propagam a Tua palavra, nunca ditadores. Ajuda-nos a andar na verdade, a viver a verdade. Ajuda-nos, meu Pai, a dia, continuar santificando a nossa vida para a honra e para a glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E em breve, em nome do Senhor, a gente se encontra. Se não nos encontrarmos novamente aí ou aqui, certamente nos encontraremos no céu. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.